Quando você vai se harmonizando e você vai equilibrando as dimensões da luz e da sombra, a tendência natural é que essa matriz coordene de forma cada vez mais perfeita, mais adequada, mais justa, para que você então se revele enquanto propósito, enquanto o seu projeto de ser. E este processo, ele vai sendo coordenado à medida em que você aprende a harmonizar a sua energia e, com isso, ter acesso a todo este potencial que está disponível. Então, quando falamos de individualidade, nós temos aí duas coisas importantes a serem tratadas: a individualidade e a estrutura central dessa individualidade. Na verdade, esta individualidade que nós aqui hoje reconhecemos como sendo nós, um eu, né? Na verdade, essa individualidade ela é relativa porque você não se individualiza totalmente. Há uma parte sua que individualiza e uma outra parte que se mantém no seu estado natural. E esta outra parte está em tudo ao mesmo tempo. Então, quando falamos aqui de individualidade, estamos falando desta parte que aqui está localizada tanto no espaço quanto no tempo. Esta parte, ela surge, como eu havia mencionado agora há pouco, através de um arranjo de uma série de princípios ou de atributos. Poderemos dizer que as forças do universo espiritual, esses princípios, se coordenam de uma forma muito única. Uma boa analogia que eu uso bastante, que é uma figura de expressão que ajuda a entender isso, é a metáfora do Sol. Imagine o Sol com seus infinitos raios e cada raio sendo uma expressão muito única, muito singular deste Sol. Este raio, cada raio desses possui uma incidência muito específica, uma angulação muito única. Mas ainda, cada raio desse, na sua expressão singular, é uma expressão do próprio Sol. Baseado nisso, nós podemos traçar um paralelo imaginando que esta consciência cósmica, esta consciência universal, se manifesta de uma forma praticamente infinita. E esta consciência, quando se manifesta de uma forma muito única, se torna uma estrutura individualizada dentro do espaço e do tempo. No momento em que essa consciência se manifesta de uma forma muito única, há a organização de uma constelação de atributos, há o surgimento de uma constelação de forças unicamente e matematicamente organizadas. E esta constelação de forças e de atributos, através desse arranjo muito único, se torna uma consciência individual, uma consciência relativamente individualizada. E esta consciência individualizada possui, portanto, uma espécie de temperamento único, porque o arranjo dessas forças irá determinar nesta individualidade toda uma forma de sentir muito única. E a isso nós chamamos de temperamento. E através desta organização de forças, esta individualidade passa a ter um propósito. Essas forças organizadas estão aí, perfeitamente organizadas, para que este propósito se realize. E essas forças organizadas se dividem em dois níveis. Nós temos então um nível, que nós vamos a partir de agora chamar de sistema, e o outro nível nós também iremos chamar de sistema. Esses dois sistemas passam então a constituir uma série de princípios. Um sistema sendo o sistema da sombra, que são princípios e forças que regem os domínios e os mecanismos relacionados à sua manifestação material, e o outro sistema, formado também por princípios
que irão reger toda a dimensão dos sensos e dos sentidos. E a este sistema nós iremos então chamar de sistema luminoso ou alma. Quando ouvimos falar da alma, nós estamos fazendo referência a este sistema luminoso que é regido por uma série de princípios ou forças. E a partir de agora, nós iremos então introduzir o conceito de sistema luminal, ou seja, o que é a dimensão da luz, o que é logo a alma em nós e como funciona essa dimensão da luz e por que você precisa entender como essa dimensão funciona, porque ela rege um aspecto muito importante da nossa existência. Então, vamos falar um pouco sobre esses princípios. Recapitulando, os princípios são forças universais que, quando desenvolvidos, nos dão expressão e sentido. Vamos gravar isso, expressão e sentido. Um sistema regendo todo o processo da expressão e um outro sistema regendo tudo aquilo que está relacionado ao sentido. Quando há uma boa integração do domínio da luz e do domínio da sombra, nós temos a integração harmônica do mundo do potencial com o mundo da realização. Vocês estão começando a perceber que, graças a esse trabalho de equilibrar e compensar a dimensão da luz e da sombra, você então passa a ter o poder de realizar qualquer potencial. Então, a partir de agora, iremos estudar um pouco sobre o que vem a ser o sistema luminal. Aqui, nessa abordagem, estou usando como definição sistema luminal, porque é o sistema que rege toda a dimensão da luz ou alma. Esse sistema luminoso, ele possui vários aspectos. Cada aspecto desse sistema, aqui neste contexto, nós iremos chamar de luz. Mas quando eu mencionar luz, entendam que nós estamos falando de um princípio que está regendo o nosso ser, que é parte desta dimensão maior, chamada de dimensão da luz. Então, na dimensão da luz, nós temos uma série de princípios que seriam sistemas espirituais voltados para o sentido da individualidade na existência. Eles trazem um sentido, o discernimento, o bom senso, o senso de estética, o senso de ética, a lucidez, daí a origem do termo lucidez, que vem de luz. Muitas vezes você deve ter conhecido pessoas, ou até você em algum momento pode ter, ou está passando por este momento agora, em que você olha para a sua vida e você simplesmente não vê sentido. Ou você tem aquela sensação de estar perdido por não sentir ou não saber qual é o sentido da sua vida, qual o caminho trilhar ou o que fazer para se realizar. Eu sei também que você pode ou já deve ter passado por aquela experiência de acordar e, de uma forma muito estranha, não sentir sentido nenhum. Isso seria uma espécie de síndrome? Sim, essa síndrome das pessoas não sentirem mais, não terem mais a capacidade de sentir, de não sentir o sentido da vida, de não sentir o senso de humanidade, por exemplo, né? Pessoas, por exemplo, que por alguma razão perdem a conexão com o senso de humanidade, passam a desenvolver comportamentos profundamente perversos. E se elas não têm esse senso de humanidade, elas passarão a funcionar de uma forma muito apática, como se vivessem numa espécie de frigidez espiritual. E é muito comum pessoas conquistarem muito no campo material e de repente entrarem em depressão por não conseguirem sentir o sentido da realização. Todos esses fenômenos, todas essas síndromes, até mesmo a depressão, são fenômenos que se relacionam com a quebra da conexão com a alma, ou seja, por alguma razão você
não está em contato com esta dimensão da luz em você. E se você não estiver em contato, você tenderá a vivenciar a síndrome da ausência de alma. Pois é, a alma ela pode se afastar de você caso você não esteja em equilíbrio com ela. E nós iremos explicar como isso funciona com detalhes. Então, os sistemas espirituais relacionados com a dimensão da luz em nós rege toda a dimensão que coordena os nossos sensos. É através do desenvolvimento da luz que aumentamos a nossa lucidez, que aumentamos o nosso sentido existencial, o sentimento que nos habilita eu posso, por exemplo. Pois é, o sentimento eu posso, ele é um sentimento que ele pode ficar cada vez mais forte em você. E quanto mais forte for o sentimento de que eu posso, mais você poderá realizar, mais você poderá criar. Então, vamos entender agora o que eu chamo de sociedade da luz, o conjunto de luzes que compõem esse sistema luminoso que nós chamamos também de alma. Bom, então nós vamos agora tratar do que vem a ser a sociedade da luz. Como eu já venho explicando, nós possuímos uma série de princípios e esses princípios em nós se organizam como luzes, formando o nosso sistema luminal ou a nossa sociedade interior da luz. Cada princípio é uma luz e cada luz rege dimensões da nossa própria alma. O que eu estou tentando correlacionar para que você possa entender é que esse conjunto de princípios que formam o sistema luminoso é a nossa própria alma. E eu vou explicar como você pode restaurar a sua conexão com a alma para que você então devolva à sua existência todo o sentido e tenha lucidez o suficiente para visualizar o seu caminho, aquele caminho que é o seu caminho de realização, para que possa então realizar o seu propósito. Voltando um pouco na psicologia xamânica, alguns xamãs aplicam técnicas chamadas de resgate da alma. O que eles estão fazendo? Eles estão ativando princípios luminosos que estavam adormecidos ou em estado de latência para que a pessoa então recobrasse todo o sentido e assim tivesse uma nova motivação para a sua existência. Então, a primeira luz ou princípio que nós iremos tratar e explicar é o que eu chamo de luz da vida. Esse princípio é uma luz que desperta o sentido da vida. A priori, desperta a sensação de vida. É o senso de existência. É aquele senso que nos faz nos sentir realmente vivos e é a base para o despertar da sua existência. Da mesma forma que na dimensão da sombra nós temos uma sombra central, que é a sombra da posse, que é aquela sombra, aquele aspecto em nós que nos dá o poder de ser nós mesmos e que nos faz assumir a posse da nossa vida. Na dimensão da luz, a luz da vida, que é este primeiro princípio, é essencial, porque só você, só nós sabemos o quanto a vida se torna desbotada a partir do momento que você simplesmente não consegue sentir a vida. Estar vivo não é só estar com o seu corpo físico funcionando, é realmente um senso, é o sentir-se vivo. E quando você, por alguma razão ou outra, percebe com esse sentido, você simplesmente percebe que tudo está encaixado. Que você acorda e olha para a sua vida e você vê que tudo está certo. Até mesmo aquilo que você julgava estar errado também está certo, porque tudo está cumprindo um propósito. Então, essa luz, que é o primeiro princípio, ela é a luz de base, que nós iremos também explorar muito daqui a pouco, e como você pode estabelecer contato e despertar essa luz em você. Já a segunda luz, ou princípio, é exatamente a luz que eu chamo de luz mentora.
O que é a luz mentora? O que é este princípio na dimensão da alma? É exatamente o senso de orientação interior, também conhecido como o sábio interior. Ele nos orienta e nos leva a descobrir o sentido das nossas vidas, que é a busca incessante da grande maioria das pessoas. Esse sentido, ou a luz interior, ou a luz mentora, é exatamente aquela voz dentro de você que você já deve ter ouvido várias vezes. E você também já deve ter notado que essa voz interior, ela só se expressa quando você está bem, quando você está mais em equilíbrio. E, de fato, essa voz interior, ela existe e é um princípio luminoso. Ela constitui aquilo que nós chamamos de bom senso. Você, de repente, vai fazer alguma coisa e você, então, através do seu bom senso, você, então, sabe que aquilo talvez não seja tão bom para você ou tão benéfico. Então, aqui cabe uma diferenciação muito importante. Nós temos, de um lado, o bom senso e nós temos, do outro lado, o senso comum. Qual é a diferença entre senso comum e bom senso? Senso comum é a voz de um povo, é a voz das pessoas, é a voz que nós estamos ouvindo do coletivo, né? Normalmente as pessoas tendem a acatar como normal ou certo o senso comum. E já o bom senso é a sua voz interior. À medida em que você for desenvolvendo o entrosamento com essas luzes internas, você vai perceber que muitas vezes o seu bom senso, a sua voz interior, essa luz mentora em você, irá se contrapor ao senso comum. Vou dar um exemplo. Muitas vezes, uma pessoa, uma família, e ela está sentindo que ela deve ir para uma determinada área, né? Ela deve se especializar naquilo porque aquilo traz um sentido muito grande. Ela ouve essa voz interior dizendo que ela deve realmente estudar determinada área, se especializar naquilo porque aquilo tem a ver com o sentido da vida dela. Ela ama fazer aquilo. E muitas vezes o senso comum, a voz da família, a voz de um grupo pode muito bem se contrapor, impondo que aquela pessoa deve fazer aquilo e não seguir aquela determinada área que o seu bom senso está dizendo. Pois é, muitas vezes, em algum momento da nossa existência, o nosso bom senso poderá optar por um caminho diferente daquele que a grande maioria está trilhando. Então, essa luz mentora, ela se desenvolve muito bem e quando ela está em seu pleno desenvolvimento, ela passa a funcionar literalmente como uma espécie de bússola de navegação. É ela que irá te orientar para seguir o seu caminho, para experimentar as experiências que trarão a plenitude para a sua alma. E aproveitando este contexto, eu lanço aqui uma pergunta. Como está a sua relação com a sua alma? Você está suprindo os anseios da sua alma? A alma gera em nós aquilo que nós conhecemos como vontade. Vontade é anímico, vem lá do âmago, vem lá do seu mundo luminoso. Já muitas vezes o querer pode ser apenas um aprendizado mental.